Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Demorei hoje, né? Mas tô aqui. Eu tava com uma dor, ainda tô, né? Com enxaqueca hoje. Por isso eu demorei. Mas cheguei. Hoje estamos no segundo dia da segunda semana, né? Lendo a Bíblia. E hoje vamos ler de Gênesis 26 a Gênesis 29. Bora começar? Capítulo 26. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar questionaram sobre sua mulher, ele alegou: Ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: Os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me dissestes que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: É melhor que deixes essa terra, pois te tornasse mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: A água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam, e por isso o chamou de Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou: Agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo e te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um outro poço. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque.
Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaque lhes questionou: Por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: Vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos. Façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu, e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do povo que cavaram, exclamando, encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, também Hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Isaque tornou-se muito idoso, e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaque, vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco. Sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze um prato bem saboroso, como eu gosto, e trazemo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir ao teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé, antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos, e prepararei para o teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca. Vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe. Que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Então somente faze o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou. Meu pai, ao que respondeu Isaque. Sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe. Isaque questionou Jacó. Como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou, é que Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque solicitou a Jacó, aproxima-te, pois para que eu te apalpe, meu filho. Assim saberei se és mesmo ou não o meu filho Esaú.
Jacó chegou bem perto de seu pai Isaque, que o apalpou e declarou: A voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e sendo assim, ele lhe impetrou sua bênção. Isaque ainda questionou mais uma vez: Tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente: Sou. Então lhe ordenou: Meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu, e Isaque comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu: Aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti, os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaque terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após esse ter deixado a presença do pai, chega seu irmão Esaú da caçada. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: Quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: Sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou: Quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando, eu acabei de comê-la antes que tu viesses, e impetrei-lhe a minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura, e suplicou ao seu pai: Abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas este lhe respondeu: Teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: Com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou também a minha bênção. Então inquiriu de seu pai: Não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomando a palavra, informou a Esaú: Eu o estabeleci teu senhor, e dele todos os teus irmãos como servos, e provi de mantimento de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: É, pois, tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso, e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: Longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Depois disso, passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu assim mesmo, estão próximos os dias de luto do meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou-o: Teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me. Parte, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor de teu irmão. Até que o furor de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque vos perderia os dois num só dia. Então Rebeca se queixou a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. Capítulo 28.
Então Isaque chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposas entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã-Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalate, Bate Ismael. Mahalate, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nevaiote. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e lhes anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormistes. Eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou o óleo puro sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte, como oferta de louvor. Capítulo 29. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço, tapado por uma grande pedra, que se costumavam dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas.
Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: Nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: Conheceis a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais: Ele vai bem? Ao que responderam: Ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com um rebanho. E Jacó ponderou: Mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra do poço e deu-lhe de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e, em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo ao seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobrindo-o de beijos, e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: Sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó: Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo sorriso. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então, por amor a Raquel, durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo que ele a amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: Dá-me, pois, minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó. E este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina essa semana de núpcias e te darei também a minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou a sua serva Bila, a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Então serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. O Senhor percebeu que Lia não era muito amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permaneceu estéril. Lia concebeu e deu à luz a um filho, que chamou de Ruben, pois exclamou ela: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar.
Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz outro menino, exultou. Porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que o chamou de Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho, e declarou: Agora, finalmente, meu marido me dará toda atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo, lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez, e teve outro menino. A este deu o nome de Judá, e afirmou: Desta vez louvarei ao Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Essa foi a leitura de hoje. Obrigado por quem está me acompanhando. E até amanhã.